Olá, meninas! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Gente, coisas da internet. Eu tô começando aqui, deixa eu até fixar aqui. Vocês sabem que é a primeira vez que eu tô fazendo lives, aulas pelo YouTube. E adivinha só, tecnologia, né? Eu programei tudo aqui e tô aqui há um tempo tentando organizar aqui, tentando entrar e adivinha, não consegui. Então a aula hoje vai ser aqui pelo Instagram e eu não consigo de maneira nenhuma entrar na minha aula pelo YouTube, não tô conseguindo de jeito nenhum. Não sei o que aconteceu aqui. Tá tudo organizadinho aqui, tudo pronto e não tá rolando, gente. Não tô conseguindo acessar. Bom, é isso. O que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui pelo Insta e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu ia estar fazendo simultaneamente, tanto aqui no Instagram como no YouTube. E aí, como não vai rolar, nós vamos dar sequência na sua aula. E depois eu pego aqui do Instagram e coloco. Então, bora lá! Vamos começar essa aula? Já pegou o seu café aí? O meu já tá aqui. E como hoje tá muito quente, meu café nem esfriou. E hoje a gente vai estar falando sobre, vai ser a primeira aula, vai ser sobre a coragem de me escolher. Então vai ser bem legal. Vou fazer um alinhamento aqui com vocês, contar um pouco o que é isso. Eu tô suando tanto, gente, tá tão calor, que olha, meu cabelo tá até hoje parando. É isso, faz parte. Vamos lá, deixa eu só pegar o conteúdo da aula aqui, pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso, certo? Eu coloquei alguns posts falando sobre essa questão do escolher e hoje a gente vai, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos fazer um alinhamento. O que está acontecendo? Fiquei um tempo sem fazer lives, sem dar aula, para dar uma estruturada e também para ter um autocuidado comigo, para estar me alinhando e para estar renovando algumas crenças, estabelecendo algumas metas e também vendo o que é prioridade para mim, tá? Pontuando algumas coisas e fazendo algumas novas escolhas. E é disso que nós vamos falar. Então eu resolvi fazer, como se são várias etapas, é um combo. Então serão várias lives, tá? A ideia é fazer no YouTube também essas aulas e aqui no Instagram simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Sendo que o foco principal vai ser no YouTube. Hoje não rolou, mas tá tudo bem. Eu vou me virar, eu vou dar um jeito para a próxima ficar certinho, tá ok? Então eu não quis perder muito tempo e aí começam as escolhas. Então eu tentei de algumas maneiras, eu não consegui e ok, e tá tudo bem. Então a gente vai fazendo esses alinhamentos para que a coisa flua, para que a coisa funcione, tá? Então, qual é a ideia? O que eu quero com tudo isso, com essas lives? Primeiramente, eu trabalho com mães e mulheres e crianças, na educação das crianças, tá ok? E principalmente também com as mulheres, porque não é isso que a gente vai estar falando hoje. Você vai ter que estar bem para poder educar o seu filho bem, para poder dar atenção, para poder suprir as necessidades dele. A sua tem que ser em primeiro lugar. E aí, eu tenho conversado com muitas clientes, muitas amigas, e a gente vem falando muito sobre isso, sobre essa questão toda da maternidade. E não só da maternidade, da mulher em si também, que não tem filhos e que fez essa escolha de não ter filhos, ou ainda está se programando para isso. Então, eu vou estar cuidando especificamente disso. Como é que vai ser o processo? Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer uma série de aulas onde vai ter o cuidado todo, o autocuidado. Eu vou estar te ensinando
te mostrando como eu faço. Não existe certo e errado. Lembrando aqui, vamos fazer esse alinhamento que não existe certo nem errado. Existe o que é bom para você. E aqui eu vou estar te mostrando o que foi bom para mim. E a partir do que foi bom para mim, da experiência que eu tive, então são os meus fatos, é a minha verdade. E aí você vai adaptar para a sua realidade e para a sua verdade aí, certo? Então nessa primeira parte, a gente vai estar cuidando primeiro da gente, de nós mulheres, de nós mães, tá ok? Para depois a gente tá fazendo essa troca com as pessoas que estão à nossa volta, entende? Primeiro a gente tem que estar bem e aí depois a gente faz essas trocas com as pessoas que estão à nossa volta, como o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, os filhos, os pais, os irmãos, os tios, e aí vai crescendo essa rede, entende? Então, vamos embora lá? Vamos começar pela gente? E eu postei algumas coisas, coloquei algumas coisas no meu feed, falando sobre a questão do tempo, de não vai dar tempo. Para que a gente possa fazer essa jornada, então eu quero alinhar isso com você, eu quero ter esse compromisso com você, eu do lado de cá, de estar mostrando para você as possibilidades para se ter uma maternidade mais leve, para se ter uma vida de mulher mais leve, tá ok? Então eu vou te mostrar os pontos e as possibilidades para que você possa ter uma vida incrível, como mulher, como mãe, como profissional, tá ok? Eu vou te mostrar isso. Só que a gente vai ter que fazer um compromisso aqui, certo? Então assim, se você tá aí e acha que a sua vida tá ótima do jeito que tá, então essas aulas não são para você. Esse é o primeiro alinhamento que eu quero fazer. Então, vem se você realmente quer mudar. Se você realmente quer escolher uma vida melhor para você, como mulher, como mãe, como profissional, tá ok? Só que vai ter que ter troca, certo? E qual é a troca? É você colocar tudo que eu vou te passar aqui em prática. Não adianta nada, porque assim, você tem um monte de pessoas maravilhosas por aí e outras bem charlatãs, né? Outras bem meia boca, que vão estar ensinando um monte de coisa, que vão estar falando um monte de coisa, que vão estar explicando um monte de coisa. Você vai ter que filtrar. Não adianta nada. Você pode ter aula, você pode ter ir no melhor terapeuta que existe. Se você não colocar em prática, não vai adiantar nada. Percebe que a escolha é tua? Então, não adianta nada ouvir lives, ouvir ensinamentos, buscar livros, se você não colocar em prática. Precisa colocar em prática. Então, esse é o acordo que eu quero fazer com vocês, tá ok? Esse é o acordo, é o compromisso que nós vamos ter a partir de agora dessa primeira aula, para que eu possa te mostrar as possibilidades de ter uma maternidade mais leve, de ter uma vida mais incrível, como mulher, como mãe, como profissional, tá ok? Vai ser uma jornada. E eu vou te explicar passo a passo, mostrando na prática como é que eu faço. E aí a gente vai adaptar para a tua realidade aí. Eu vou trazer exemplos de clientes minhas, de amigas minhas que estão fazendo esses alinhamentos, que estão dentro do buscando o seu autoconhecimento, ok? Então fica aqui só quem realmente quer se autoconhecer, quem realmente quer melhorar ainda mais a sua vida. Agora, se a sua vida tá boa e você tá feliz do jeito que tá ótimo. Então, essas lives, essas aulas não são para você. Agora, se você quer fazer a sua evolução, se você quer melhorar, gente, e não é só com prática de exercícios, de disciplina, não, espiritualmente também.
é emocionalmente, é fisicamente. Tá tudo interligado. Então a gente vai estar cuidando da nossa saúde física, mental e espiritual, certo? Então você tem que estar bem para que o resto funcione. O começo é com você. O começo tá em você. Então esse é o nosso comprometimento agora, beleza? Então bora começar? Então vamos. E aí eu coloquei um post falando sobre isso que não ia dar tempo. Porque a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, agora que nós já estamos alinhadas e comprometidas, tá? Nessa jornada de fazer essa evolução, esse autoconhecimento, você vai ter que escolher. E essa escolha que você vai ter que fazer, vai ter que ser você. Porque senão não vai dar certo. Não vai acontecer, as coisas não vão se movimentar. Tudo é uma energia que vai fluindo. E se você não tiver alinhado com isso, não adianta você falar, eu quero ser uma boa mãe. As palavras, elas só vão fazer sentido se você estiver vibrando nisso também. Não adianta ficar pensando, eu quero ser uma boa mãe, e aí na hora da prática, da ação, você não faz. Tem um ditado que é muito interessante, que é o seguinte, é muita burrice da pessoa, vamos colocar esse termo, ingenuidade e burrice da pessoa, querer mudar fazendo as mesmas coisas. Não vai conseguir mudar. É a mesma coisa você querer fazer um regime, querendo continuar tendo a vida que você tem. Sentada no sofá, assistindo televisão, comendo as mesmas coisas e sem fazer exercício. Percebe que não vai fluir, não vai acontecer. Por quê? Porque você está sendo a mesma pessoa, praticando as mesmas ações e querendo objetivos diferentes. E querendo metas diferentes. Então você vai ter que mudar. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escolher a gente. Então, nesse post eu coloquei que às vezes você quer evoluir e quer levar todo mundo junto com você. Porque é tão legal evoluir, é tão legal o autoconhecimento, é tão legal ter esse ensinamento sobre como a sua mente funciona, quais são os seus traços, como é que eu funciono. Eu quero que todo mundo venha comigo, porque isso me fez bem, isso me faz sentir bem, eu consigo fazer os meus alinhamentos, eu consigo olhar para as dificuldades com mais clareza e encontrar respostas. E aí eu quero todo mundo comigo. Todo mundo. Só que você tem que entender que cada um tem o seu tempo. E às vezes, o que é bom para você, o seu desejo, as suas escolhas, às vezes não vai ser bom para o outro. Aí quer levar mãe, pai, irmão, irmã, papagaio, vó, tio, quer levar todo mundo. Não vai dar certo. Eles vão ser como âncoras em você. Entende? E você não vai conseguir evoluir. E a prova disso é que, se você entra, por exemplo, num avião, o que acontece? Primeira coisa ali, a instrução para se tem alguma coisa no avião, se ele vai cair ou passar por algum acidente, a primeira coisa que você tem que fazer, colocar a máscara em você. Depois você vai e coloca nos seus filhos, no seu marido, nos seus pais. Primeiro você. E isso faz sentido. E eu vou explicar agora para você. Porque olha para você ver. Se você, nesse exemplo do avião, não coloca a máscara em você, você fica sem oxigênio. Aí ali você está tentando colocar, vou ser bem dramática agora, tá? Você está tentando colocar a máscara na criança ali, e aí você, desmaia. Porque você não tem oxigênio. Aí você não conseguiu colocar a máscara na criança e não conseguiu colocar em você. Ajudou alguma coisa? Resolveu alguma coisa?
Não, porque você tem que se cuidar em primeiro lugar. Você tem que colocar a máscara em você primeiro. E a mesma coisa no dia a dia. Pensa bem. O que acontece com nós mulheres, com nós mães? Se a gente fica estressada, a gente vai acumulando, o nosso copo vai enchendo, sabe? O copinho vai enchendo, tem uma hora que ele transborda. Nessa hora que ele transborda, o que acontece? É na hora que a gente estoura. Porque a gente não teve o cuidado com a gente de ver, peraí, tô começando a ficar irritado, o que tá acontecendo? Eu tô irritada com o quê? Deixa eu ver o que eu posso resolver. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui pra contornar essa situação, para que eu possa melhorar essa energia e dessa forma eu conseguir abaixar essa sintonia, esse pavio. Quanto mais, você pode falar com qualquer coach, terapeuta, analista corporal, e estudar livros de inteligência emocional, e a questão sempre vai ser a mesma. Quanto mais você se autoconhece, mais você consegue deixar o teu pavio maior. E dessa forma, quando vem as dificuldades, você está mais equilibrado emocionalmente para resolver essas dificuldades. E aí, para te tirar do sério, demora, porque o teu pavio está comprido. Por quê? Porque você conseguiu alinhar a situação antes que esse pavio começasse a queimar. Agora, quando a gente não tem esse autoconhecimento, quando a gente não se conhece, não conhece nossos traços, não conhece como você funciona, não entende a sua mente, você não percebe quais são os gatilhos que fazem com que você fique pé da vida. Por exemplo, só finalizando, e aí, se você não tem ideia disso, o que acontece? O seu pavio fica curto. Então, qualquer coisa, você deixa a coisa a Deus dará. A coisa fica funcionando ali, vai acontecendo as coisas, você não tem essa percepção de observar e ver o que está acontecendo, e o que eu posso estar alinhando, o que eu posso estar melhorando aqui, e aí você deixa a coisa fluir. Vou deixar a vida me levar. E aí, nessas horas que o pavio fica curto. E quando o pavio fica curto, o que acontece? Você estoura. E aí sai para todos os lados, para o marido, para a esposa, para companheiro, para a companheira, para os filhos, para os pais, para os amigos. Percebe? Tá, Drica, e aí, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que se escolher. Você tem que fazer essa busca do autoconhecimento, não tem outro jeito. E o autoconhecimento é você entender como é que você funciona. O que você gosta? O que você não gosta? O que estoura o teu pavio? E o que não estoura? O que eu posso fazer o que eu gosto de fazer para relaxar? Entende? Você sabe o que você gosta? Quando você começa a ficar irritada, o que é bom você fazer para relaxar? Você sabe quais são os gatilhos que estouram aí o teu pavio? Então você precisa se conhecer, certo? E nessa questão da gente se autoconhecer, tem uma coisa que é muito importante. Por que às vezes a gente fica tão estafada, tão carregada de coisas? Por que a gente fica assim tão cheia de compromissos, estressada com tudo? A gente fica exausta. Por que isso? Porque em vez da gente estar fazendo as coisas que são necessárias de verdade, a gente está fazendo um monte de coisas que não precisam ser feitas. A gente está ajudando um monte de gente que poderiam estar resolvendo por si só as suas coisas. E você
veste esse papel de mulher guerreira e quer resolver tudo para todo mundo. E aí, dependendo dos seus traços aí, quando você não tá legal, não tem ninguém para te ajudar. E aí você fala, poxa vida, eu ajudei todo mundo e agora não tem ninguém para me ajudar. E aí você fica sentada nesse banquinho da culpa, do julgamento, da autopiedade. Então presta atenção. A primeira coisa dessa aula é ter coragem de escolher você em primeiro lugar. Então, por exemplo, tem um livro que é maravilhoso. Mamãe Virou um Monstro. Esse livro é formidável. Por quê? O que acontece? Ela tá na casa dela com os 2 filhos, tá uma bagunça danada, ela recebe uma ligação a irmã dela, tá indo, acho que é a irmã ou cunhada, enfim, tá indo com as crianças para tomar café da tarde. Em vez dela falar assim, olha, vamos marcar para amanhã, porque hoje para mim não vai dar. Como ela não quis contrariar, ela não quis dizer não, ela, ok, tudo bem. O que acontece? Ela, desesperada, começou a arrumar a casa. As crianças não estavam no ritmo dela. As crianças estavam brincando, queriam brincar e foram fazendo bagunças e ela tentando arrumar. E aí ela foi ficando irritada, teve que ir no mercado porque não tinha nada em casa para ela fazer. Aí ela foi no mercado, as crianças fazendo bagunça e ela foi gritando com as crianças dentro do supermercado, porque elas queriam isso, queriam aquilo, ela não teve paciência, porque o foco dela estava em, eu vou receber visita, eu quero tudo perfeito. E eu tenho que correr. Aí ela chegou em casa, foi fazer as coisas, e aí teve uma hora que ela gritou com as crianças. Aí ela sentou e falou, nossa, o que está acontecendo comigo, né? Acabei virando um monstro. Eu não queria pedir desculpa para as crianças, tudo, e as crianças foram e começaram a ajudar ela a organizar a casa. Esse livro é muito legal, chama A Mamãe Virou um Monstro. Depois eu coloco para vocês nos stories esse livro direitinho. Mas enfim, o que isso está querendo dizer? Ela podia muito bem ter falado para a cunhada dela, para a irmã dela lá, que vamos deixar para amanhã. E aí ela teria feito as coisas com mais calma. Ela, além de acelerar, ela queria tudo perfeito e ainda não foi no ritmo das crianças. Entende? Porque não quis dizer não. E a gente faz isso direto. A gente faz isso o tempo inteiro. Você deixa, por exemplo, de fazer alguma coisa com os seus filhos, com o seu companheiro, com a sua companheira, para ir socorrer o pai e a mãe, o vizinho, a amiga. E aí você está o tempo inteiro cuidando da vida das pessoas. E a sua vida. E aí você vira e fala, eu tô sem tempo, Drica. Eu não tenho tempo para fazer minha unha, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para fazer um exercício, eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, eu não tenho tempo para tomar um café com as amigas, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para nada. Por quê? Porque você está colocando um monte de coisa para fazer, você está cuidando de um monte de gente, resolvendo o problema de um monte de gente, e o que realmente é necessário, você não está fazendo. Você está cuidando ali do outro. E às vezes essa pessoa, ela nem quer ser cuidada. Às vezes essa pessoa, você quer arrastar todo mundo com você, e às vezes essa pessoa está num outro flow. Ela está numa outra energia, numa outra vibe. E aí você fica lá impondo, vai lá para os seus pais e fica controlando como eles gastam dinheiro, fica controlando aonde eles vão, como se eles fossem criança, inversão de papéis. Você toma a postura de mãe. E aí na hora que você tem que ser mãe dos seus filhos, você não é. Aí você quer ser filha também, você quer que alguém cuide de você. Olha que loucura que vai virando. Então, qual é o foco hoje aqui? Essa aula é para dizer que você tem que sim se colocar em primeiro lugar. E a gente vem de um padrão, muito louco isso, né? Que você pensar em você em primeiro lugar é egoísmo.
É você ser egocêntrica, é você ser egoísta. Onde já se viu? Você tem que pensar nos seus pais, você tem que pensar nos seus irmãos, você tem que pensar na sua família, você tem que pensar no seu quê. Aí depois, se der tempo, você pensa em você. É por isso que tá dando tão errado. Porque é um padrão aonde, eu não tô dizendo aqui, fazendo um alinhamento, eu não tô dizendo para você deixar de amar os seus familiares. Não é isso. É para você. Você cuidar de você. Porque se você não tiver com saúde, como é que você vai cuidar dos seus filhos? Se você tiver o tempo inteiro irritada, cansada, estressada, o que sobra para o teu filho e para a tua filha? O que sobra para o seu companheiro e para a sua companheira? Vai sobrar estresse, vai sobrar cansaço, porque é só isso que tem. Porque a paciência, a coisa gostosa, você deu para outras pessoas. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo? Então presta muita atenção. Presta muita atenção mesmo. Porque a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Então você tem que estabelecer limites aí. E dizer não. Estamos entendidas aqui nessa primeira aula? Que você tem que entender que nem sempre as pessoas, considere isso, nem sempre as pessoas querem trilhar pela tua estrada que você está trilhando. Cuida do teu. Cuida de você primeiro, dos seus filhos e do seu companheiro e da sua companheira. Quando tudo estiver harmonizado dentro da tua casa, aí sim, você vai para os outros. Entende? E a coisa é tão maluca que se você olhar em qualquer livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, a gente vai ver o fluxo da vida. O que é o fluxo da vida? Consiste em crescer, expandir, buscar os nossos desejos e usando para isso os nossos recursos, as nossas habilidades. Para nós primeiro. Porque você tem que estar bem. Para você dar dinheiro, ajudar os pobres, dar dinheiro para um familiar, etc., você tem que ter dinheiro. Para você ajudar uma pessoa que não está bem de saúde, você tem que estar com saúde. É assim que funciona. Porque se você não estiver bem, se você estiver mal, já ficou doente e a criança também ficar doente? Gente, é a pior coisa que tem. Eu nunca passei por isso. Eu não me lembro, não me recordo agora. Mas deve ser horrível. Porque você não tá bem, teu filho ali, tua filha, teu filho não tá bem e você tem que cuidar. Como é que você vai cuidar se você não tá bem? Então, em primeiro lugar, vamos ser egoístas. Essa é a tarefa dessa primeira aula. Colocar em você em primeiro lugar. Vamos lá. Vamos alinhar aqui. Pra gente finalizar, porque eu quero essas lives mais curtas para ficar mais aula. Hoje teve toda a introdução, mas elas vão ser de no máximo 30 minutos, certo? Eu acho que eu já tô até extrapolando. Vamos lá. O que acontece aqui? Você tem duas tarefas para fazer. A primeira é começar a dizer não. Observa o teu ambiente. Entre, por exemplo, começa pelas coisas simples. Entre uma louça cheia de pia e sentar com o teu filho para ver um filme, o que você vai escolher? Veja as necessidades. Precisa mesmo lavar essa louça agora? Ou eu posso assistir o filme e lavar depois? Ter esse prazer de sentar com meu filho e ter esse momento eu com ele de assistir filme. E se o parceiro ou a parceira estiver junto também, companheira. Eu tô em casa. Alguém me liga falando, você pode ir lá na farmácia comprar um negócio pra mim? Eu tô em casa com a minha criança, eu vou sentar pra comer com ela. O que você faz? Olha, agora não vai dar.
liga para o motoboy e pede para o motoboy na farmácia comprar. Não é mais fácil? Eu estou dando exemplos aqui, mas o que você tem que fazer? Priorizar. Se é uma coisa que vai te prejudicar, vai te deixar irritada, que não vai te fazer bem e não vai te acrescentar, diga não. No começo vai ser difícil, muito difícil, mas depois a coisa vai fluindo. E você vai ver como vai te fazer bem, porque você vai começar a priorizar o que é bom para você. Isso é bom para mim? Então eu vou fazer. Isso é bom para mim? Não. Então eu não vou fazer. O que você tem que priorizar nessa primeira etapa? Você. Você vai aprender a dizer não, certo? E você vai se priorizar. Você em primeiro lugar, tá ok? Então essa é a tarefa. Eu quero que vocês, depois que assistam essa aula, quem tá vendo o replay, faz o exercício, depois manda para mim, tá ok? Para eu saber como é que foi essa primeira etapa de vocês de começar a dizer não. Vamos estabelecer aí, vamos fazer um teste. Faz um teste. Durante 90 dias, diga não para tudo. No sentido, a pessoa veio te pedir dinheiro? Não. A pessoa veio te pedir um favor? Não. Vamos fazer esse teste, tá? É claro que você vai alinhando aí. Só que às vezes você acha que é só um favorzinho ali, dali a pouco vem outro. Então, presta atenção no que você não consegue dizer não. Então começa a se conhecer. Quando as pessoas vierem te pedir alguma coisa e você for fazer, tenta perceber qual é o sentimento que está aí por trás. Eu estou fazendo isso para ser boazinha, eu estou fazendo isso porque eu estou devendo um favor, eu estou fazendo isso porque depois eu quero um favor em troca, eu estou fazendo isso para ser uma boa filha. Qual é o sentimento que vem? E dependendo se for esse tipo de sentimento, diga não. Vai ser melhor para você e para a pessoa, tá ok? Então, essa é a tarefa dessa semana. Depois eu vou falar um pouco mais nos meus stories e no meu feed, tá ok? Então, fica ligado lá que vai ter coisas na prática, tá bom? E a próxima aula a gente vai continuar a ter esse cuidado com nós. Então, fica a tarefa aí, você começar a dizer não e você ser egoísta. E a gente vai falar mais na próxima aula em ser egoísta. O que eu vou falar na próxima aula? Olha só. Você sabe que o ambiente também influencia, né? O fato de você não conseguir dizer não, né? Às vezes o chefe pede para você ficar até mais tarde e justamente naquele momento você ia sair com teu marido, tomar um café, uma cervejinha, e aí você não consegue dizer não pro seu chefe. E aí? Tá vendo? Como é que é difícil? É difícil, gente, mas é fácil. É só começar a praticar. Lembra, alinhando aqui do nosso acordo que a gente teve antes. É fazer, é praticar, tá bom? E aí na próxima aula eu vou estar falando sobre, para vocês já irem se organizando, que é o seguinte. Eu vou falar de 3 razões, vou citar só 3, tá? 3 razões pelas quais você não consegue o que você quer para sua vida. Olha só, 3 razões para você não conseguir o que você quer, que está justamente alinhado com isso que a gente falou hoje, tá ok? Então a gente se vê na próxima aula. Compartilha, tá? Essa aula com mais mulheres, com mais mães, para participarem dessa jornada. Faça os seus comentários, comenta comigo como é que vai ser essa tarefa que vocês estão fazendo, se tiveram dificuldade ou não. Eu sei que no começo vai doer um pouquinho dizer não para aquela pessoa que você gosta tanto, mas depois você vai perceber o bem que você fez para você e para a pessoa, porque aí a pessoa também do lado de lá começa a se movimentar também, né? Não fica tão dependente.
fisicamente e emocionalmente também, não é? Beijo grande e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente!